Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui com o nosso segundo vídeo e dessa vez vamos abordar a questão de espaço entre linhas e entre parágrafos e também a divisão do texto em colunas. Vamos lá para a gente fazer esse vídeo rapidinho. Vamos ao nosso modelinho aqui de prova. Então nós temos aqui, ó, o texto ele está predominantemente com espaço simples e com as linhas bem juntinhas aqui. Entre um parágrafo e o outro também não está tendo espaço, é o que predomina, a não ser em alguns lugares. Por exemplo, aqui deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil de ver. Veja que aqui do enunciado para essa linha horizontal tem espaço e do enunciado para as alternativas também tem um espaço. Mas entre as alternativas eu não quero que tenha espaço nenhum. Como é que eu garanto isso? Eu vou vir aqui pegar uma parte em que, ó, tá vendo aqui tem espaço. Isso aqui a gente não quer. A gente quer que as linhas fiquem juntas para ficar tudo no mesmo padrão. Aqui as linhas do enunciado. Então vamos lá. Primeiro entre linhas, vamos dar uma conferida. Pode ser simples, pode ser 1,5, pode ser 1,15, 1,5 ou duplo. Aqui está simples e é o padrão que nós vamos adotar. Normalmente eu não gosto de colocar linha dupla aqui, é mais coisa de trabalho acadêmico e tudo mais. Para uma prova, o espaço simples ajuda aí a economizar páginas, a fazer uma prova mais enxuta. Então nós vamos mexer aqui no espaçamento entre parágrafos, porque veja, cada alternativa dessa daqui é um parágrafo diferente. Então, nós vamos selecionar os caminhos para fazer isso são dois, né? Nós temos esse íconezinho aqui, onde tem a setinha para cima e para baixo, e nós temos o menu formatar e espaçamento entre linhas e parágrafos. Veja que é exatamente a mesma coisa. A partir quando eu cheguei aqui, vai abrir o mesmo menu que abre aqui, mas eu prefiro aqui no ícone porque é mais rápido. Então eu posso simplesmente clicar em remover espaços depois do parágrafo. Tem espaço antes e tem espaço depois. Então eu vou escolher remover. E aí pronto, o espaço foi removido, as linhas ficaram todas juntinhas. Aqui continua o espaço porque tem um espaço antes dessa linha horizontal aqui. Uma outra possibilidade que eu posso fazer é selecionar o texto, vou aqui no ícone e eu posso fazer o espaçamento personalizado. Por exemplo, eu posso colocar um espaço antes, determinar qual o valor de espaço vai ser antes, eu posso colocar um espaço depois grande, colocar 12, por exemplo, que é o padrão que vem. Então veja que vai ficar um espaço muito grande aqui entre as linhas. Eu não gosto disso, então eu vou excluir esses espaços, remover o espaço. Já aqui no enunciado, eu gosto é que fique separado para que fique bem claro para o aluno onde que está o enunciado da questão. Então eu vou vir aqui, vou clicar, espaço personalizado, vou colocar 5 depois e vou colocar 5 espaços antes também. Vou aplicar e aqui não aumentou porque já tinha esse espaço aqui depois desse texto aqui que encabeça a questão. Então é isso, o espaço entre linhas e espaço entre parágrafos. Agora nós vamos abordar um outro ponto aqui, que é a divisão do texto em colunas. Para que ela serve? Ela serve para evitar espaços em brancos desnecessários. Vou mostrar aqui, é só eu selecionar o texto todo. Então, essa parte de colunas, eu venho aqui em formatar, colunas, e vai aparecer aqui se eu quero texto em uma coluna, em duas ou em três. São só essas opções que tem aqui no Google Docs. Então, vamos primeiro colocar o texto todo em uma coluna para ver como é que fica. Olha só como é que fica. Ele fica com alguns espaços aqui em branco. Se fosse uma prova de matemática, seria bom que ele poderia fazer o cálculo aqui na frente. Mas como é uma atividade de português, de linguagens, aliás, a gente não precisa disso. Então vamos deixar em duas colunas. Basta selecionar o texto, vir aqui em formatar, colunas e fazer a divisão em duas colunas. Pronto, ele já fez a divisão. Aqui jogou algumas alternativas de um lado e outras alternativas do outro lado e a gente ganha um pouco de espaço. Aqui também a mesma coisa. Nós vamos formatar e vamos pedir para dividir em colunas. Opa, mas aconteceu um problema. Ficou feio aqui porque ficou A e B de um lado e ficou a C, D e E do outro. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos lá. Bom, eu posso tentar inserir aqui uma quebra
forçada aqui, uma quebra manual. Posso inserir, quebra, quebra de coluna. Então ele vai quebrar exatamente aqui. Mas veja que isso desconfigurou um pouco as coisas aqui. Ele acabou criando um, uma coisa aqui que quando eu vou tentar acertar, bagunça um pouquinho. Então eu vou desfazer, desfazer aqui e eu posso simplesmente fazer isso. Dar um Enter aqui, que ele vai criar um outro parágrafo aqui e vai jogar o parágrafo anterior para o outro lado. Simplesmente assim já resolve o problema. Mas veja que nós ainda estamos com aquele problema de um espaço grande aqui fora do padrão. Aqui está mais apertadinho, mais junto, e aqui está fora do padrão. O que nós vamos fazer? Selecionar, setinha dupla aqui, ícone de setinha dupla, e vamos remover os espaços. Uma outra coisa que ainda dá para fazer é formatar em 3 colunas, que também dá muito certo, coube aqui, porque as alternativas são muito pequenas. Aqui, a pessoa que fez, ela já fez de outra forma, ela fez colocando aqui vários espaços entre uma alternativa e outra. Também funciona, mas não é o ideal, porque quando nós temos que mexer com texto, costuma dar alguns probleminhas de formatação. Então, beleza, acho que é essa parte aí que eu queria falar hoje sobre o uso de colunas, sobre o espaçamento do texto. Espero ter ajudado e até o próximo.